Boa tarde. O meu nome é Eduardo Padrão Hernandes, sou professor de Física do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E, bem, se a gente começa a falar sobre a minha formação acadêmica, desde o início, eu posso dizer que eu nasci em Cuba, no interior de Cuba, só para você entender. Cuba é uma ilha que fica no Caribe e tem a mesma extensão territorial aproximada de Pernambuco. Eu nasci no centro da ilha, vamos dizer como se fosse Afogado da Engazeira, né? Pois bem, quando eu era criança, eu vivia em um lugar de mata, não? A minha família é camponesa, não? E eu nasci em 1973. Então, nessa época, havia um incentivo muito grande para a educação, e qualquer pessoa que gostasse de alguma linha de estudo para estudar, podia fazer de acordo com a vocação e tal. Então eu fui me interessando no céu noturno de onde eu morava. A gente tinha acesso a muitas estrelas, até cometas eu conseguia algumas vezes visualizar a olho nu. E tudo isso levantou a minha curiosidade de criança, né? Logo depois, a minha família foi morar em uma cidade próxima dali, uns 30, 40 quilômetros, e aí eu comecei os meus estudos. O meu estudo pré-escolar, antes do primeiro grau, a primeira série, eu tive uma maestra muito importante na minha vida, a maestra Dulce. Ela era uma senhora muito culta, tocava muito bem o piano, fazia muitos cursos de pintura, de artes plásticas com a gente, e tudo isso foi me motivando. Quando cheguei na primeira série, eu tive uma maestra muito boa chamada Angélica, e a Angélica me incentivou a outros assuntos acadêmicos, e assim foi crescendo minha vida profissional. Logo depois a gente voltou a morar na roça onde eu morava originalmente, e ali fui para uma escola rural, e mesmo sendo na escola rural tinha muitos bons professores. Tinha a minha maestra Daisy, tinha depois um maestro, vários maestros que sabiam música, muitas coisas interessantes. Então a curiosidade ia tomando conta de mim. E o meu pai, apesar de ser um camponês, ele tinha estudo, ele gostava muito de falar de ciência e de coisas. Meu pai, eu me lembro que ele tinha uma brincadeira comigo de falar a tabela periódica dos elementos de cabeça, não? De memória. Então, todas essas coisas levantaram meu ânimo por conhecer. Eu lembro que na minha casa tinha um livro de geografia física, e nesse livro havia muitas informações que iam desde os planetas do sistema solar, falava em galáxias, falava a estrutura da Terra, falava em geologia. E eu me lembro que a primeira coisa que eu queria estudar era a geologia, arqueologia. Eu queria saber todas essas coisas do passado. E próximo da minha casa havia uma região de pedras, de rochas, e tinha restos de fósseis marinhos. E eu perguntava para meu pai, como é que tem essas coisas que são do mar, se a gente está aqui na Terra e o mar fica distante daqui? Aí ele me explicou todas essas coisas. Aí eu comecei a me entusiasmar por estudar. Depois me interessei pela música, talvez pela influência da minha maestra lá no pré-escolar. E foi um aglomerado de coisas na minha curiosidade, até que o tempo foi passando, e eu me lembro que na oitava série
eu conheci uma coisa nova, que era a língua russa. A gente tinha aula de língua russa. E eu me comecei a interessar, eu queria estudar língua e literatura russa, eu me lembro. Passaram 4 anos e o muro de Berlim caiu, o campo socialista caiu e o mundo foi mudando. E nesse tempo eu fui estudar, só que eu tinha na minha cabeça para estudar muitas coisas. Matemática, língua e literatura russa e outras coisas. A língua e literatura russa já deixou de ser uma opção porque já não tinha mais como ir para lá. Mas eu gostava de matemática, eu gostava de astronomia, eu gostava de um monte de coisa. E me lembro que quando chegou a hora de decidir, eu decidi por estudar física, porque eu entendia que na física eu tinha os elementos fundamentais para descrever muitas coisas. Foi o que passou pela minha cabeça. Inclusive porque havia um link muito forte da física com a filosofia, que era uma coisa que batia na minha cabeça sempre. De onde que a gente veio, por que a gente está aqui. Todas essas perguntas que a gente sempre se faz. Depois fui estudar física na Universidade de Oriente, que fica no extremo da ilha. Imagine Bodocó. Pronto, eu estudei em uma região que era do outro extremo da ilha, 500 quilômetros de onde eu morava. E lá tinha moradia, tinha as facilidades que eram dadas para os estudantes. A gente recebia uma bolsa, mas foi um tempo muito difícil de crise econômica, por conta daquele problema do campo socialista e tal. Então, foi passando o tempo, eu terminei a minha carreira de física em 1996, o que se chama aqui bacharelado em física. E lembro que daí eu fui trabalhar. Fui trabalhar numa escola de formação de professores de física, lá na cidade onde eu morava. Quer dizer, próximo da cidade onde eu morava, lá em Afogados da Ingazeira, lá no centro de Cuba, chamada Ciego de Ávila, a província. E eu me lembro que então a gente começou a trabalhar, só que eu queria estudar algumas coisas mais e algumas coisas me diziam que eu precisava fazer um mestrado, um doutorado. E passou o tempo e encontrei um colega, uma noite, e ele me disse que viria fazer doutorado em física aqui no Brasil. E aí eu disse, me fala mais sobre isso. Então eu decidi ir atrás das informações e vi que aqui tinha curso de física e tinha um curso de ciência de materiais que estava começando. Aí eu vim fazer o curso de ciência de materiais do mestrado e vim trabalhar no grupo de magnetismo do departamento de física da UFPE. O meu orientador foi o professor Sérgio Rezende e o professor Antônio Azevedo, o professor Fernando Machado, todos contribuíram com a minha formação no grupo de magnetismo. Depois fui fazer o doutorado em física na mesma Universidade Federal de Pernambuco e terminei em 2009. De lá para cá, um ano depois, houve o concurso e nesse concurso, então, eu passei para fazer as minhas atividades como professor de física e até lá, desde 2010 até hoje, eu estou atuando nesse departamento. A minha área de pesquisa, como eu disse, eu comecei trabalhando com o professor Sérgio Rezende na área de magnetismo, porque já eu vinha trabalhando nessa área desde que eu estava em iniciação científica lá em Cuba, em 1998. Eu comecei iniciação científica com magnetismo e materiais magnéticos e sempre trabalhei com essa área. Continuei aqui. E como eu disse, tive a sorte de trabalhar num grupo muito bom, tendo pessoas bem preparadas. E até hoje trabalho então com nanoestruturas magnéticas. A gente faz dentro do meu grupo, dentro do meu laboratório, a gente fabrica nanoestruturas magnéticas que têm diferentes geometrias, formatos alongados, formatos circulares, de esferas, que podem ser esferas ocas. E a gente faz filmes finos, camadas finas,
E todas essas coisas a gente prepara para estudar propriedades específicas dessas geometrias. E isso a gente faz porque tem muitos fenômenos que são baseados no formato dos objetos, quando esses são nanométricos, e as tecnologias de gravação magnética, sobretudo, se fundamentam em fenômenos que estão na escala nanométrica e que tem muito a ver com fenômenos, já disse, do magnetismo. Então, no nosso trabalho, a gente faz estudos teóricos por simulação computacional, a gente faz preparação dos materiais, a gente estuda os materiais e estuda as diferentes propriedades que eles venham a apresentar, dependendo da geometria, da composição química e por aí vai. Esses estudos são importantes. A área de magnetismo é muito importante pelo seguinte: a bússola magnética, se você se lembra, o primeiro objeto que se viu como bússola magnética foi a base dos descobrimentos das Américas, porque para as navegações, os grandes navegadores não conseguiam se orientar abaixo do Equador, e a bússola foi um objeto que foi fundamental para esse tipo de atividade socioeconômica, política e tal. Então, os processos magnéticos começam a ter essa importância. Depois, em 1800 e tanto, quando se descobriu a relação entre a corrente elétrica e os campos magnéticos, então vieram outros processos a acontecer e novas tecnologias. O gerador elétrico, todo mundo hoje em dia vê o gerador elétrico como uma coisa muito simples, mas tem muito a ver com a parte de pesquisa em magnetismo e materiais magnéticos. De lá para cá, o motor elétrico, os geradores elétricos são a base de muitas tecnologias que substituíram os motores a vapor que existiam antes e outras coisas mais. Se você vai num automóvel, em qualquer tecnologia, você verifica que tem motores elétricos em todo a faixa, como é? Em todas as regiões da indústria moderna. Só que depois disso veio outras aplicações, depois não, já tinha outras aplicações de materiais magnéticos que tem a ver com, como já disse no início, gravação magnética, tudo que tem a ver com transmissão de ondas, de sinais, o processamento de dados, o armazenamento de dados, tudo passa por as propriedades magnéticas dos materiais. E hoje em dia se fala muito em 5G, onde você tem dispositivos que trabalham com uma faixa de frequência maior do que a faixa de frequência que se utiliza normalmente nos celulares, que é na faixa de 2 GHz, mas todas essas tecnologias são fundamentadas em processos, em fenômenos magnéticos, eletromagnéticos, para falar de uma maneira mais ampla, e tudo é possível graças a que você tem fenômenos que ocorrem em escala pequena e que trazem e que facilitam a utilização desse fenômeno para maior rapidez de transmissão de dados, para maior rapidez de processamento de dados e para maior capacidade de armazenamento desses dados. Eu me lembro, eu tenho lá no meu laboratório, eu esqueci de trazer, mas eu tenho lá no meu laboratório um disco de armazenamento magnético que a gente utilizava quando eu estava que a gente utilizava quando eu estava na universidade estudando. Era um disco que era de 512 kV. Depois vieram um disco de gravação magnética que eram de 1,4 megabyte. E
HD dos computadores eram de 200 megabytes, uma coisa assim. De lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E aí surgiram discos rígidos, já como esse aqui. Hoje em dia, você tem tecnologias que tem discos rígidos que são de alguns gigabytes, e ainda hoje existem outras tecnologias que são discos de estado sólido. Se a gente para nessa tecnologia aqui, a gravação aqui acontece em uma mídia, em um disco, e em cima desse disco você tem objetos magnéticos que são capazes de manter a informação, porque esses objetos ficam magnetizados. Esses objetos são muito pequenos para poder caber muita informação num disco. Antigamente o homem não tinha a capacidade de fazer objetos magnéticos muito pequenos e de maneira controlada, e aí os discos eram maiores e tinham menos capacidade. Além disso, o leitor e gravador da informação foi melhorado a partir de um fenômeno chamado magnetoimpedância gigante, magnetoresistência gigante. E houve outros avanços tecnológicos nos últimos anos que fizeram, que possibilitaram que o magnetismo fosse a chave para fazer com que a tecnologia avançasse e você tivesse a possibilidade de ter... Eu me lembro quando eu era adolescente, eu escutava muito, dizia, no futuro os computadores vão caber na palma da nossa mão. Hoje em dia todo mundo tem um computador na palma da sua mão. E tudo isso tem a ver com, entre outras coisas, mas tem a ver muito com os avanços na tecnologia de materiais magnéticos. Outro avanço importante no magnetismo é a existência de ímãs muito forte. Bem, existem muitas tecnologias para fazer ímã. Existem ímãs que servem para fazer levitação de objetos. Todo mundo escutou falar de trem-bala. Existem ímãs que permitem fazer a geração de eletricidade nas turbinas eólicas que todo mundo enxerga nas estradas quando passa, aquelas turbinas gigantescas. Ali tem ímãs permanentes, e tem uns sistemas de bobinas que passam próximo desses ímãs e se induz uma corrente elétrica que depois é armazenada em algum lugar. Bem, a área de magnetismo também é importante, porque, não sei se vocês já têm visto, mas bobinas como essa que se encontra aqui são utilizadas para diversos processos, desde fazer imagens de partes do nosso corpo, até colocar organismos vivos para serem submetidos a campos magnéticos e gerar processos fisiológicos que possam permitir algumas modificações. Ou seja, o magnetismo se encontra presente na gravação, nas tecnologias, se encontra na tecnologia do transporte, você pode encontrar na geração de energia, na medicina você pode encontrar o magnetismo em todas as áreas que você pode imaginar. E tem sido uma peça fundamental para o estudo, para os avanços tecnológicos na vida moderna. E eu espero que daqui a alguns anos, graças ao magnetismo e a outras áreas também, a gente não pode dizer que o magnetismo é o centro do universo, não, mas os fenômenos magnéticos são extremamente importantes e eles facilitam muitas coisas que o homem está descobrindo a cada vez mais, e com certeza, se eu tivesse que começar de novo, a estudar tudo de novo, eu começaria estudando de novo, mas com mais força, os fenômenos magnéticos da natureza, porque eles têm grande relevância, grande importância, e com certeza os exemplos que eu coloquei aqui são muito simples, eu diria, muito abertos, mas
você pode procurar, você pode encontrar muitas coisas nesse tipo de área da ciência e da tecnologia. Então, eu agradeço muito esse convite e aproveitem qualquer coisa. Eu sempre estarei disponível ali no departamento de física. Todos os dias estamos ali e qualquer pessoa pode procurar e a gente conversar e a gente vai receber com muita satisfação. Então, muito obrigado.